É, o Fluminense disse que não iria entrar em leilão pelo Luiz Henrique, mas é exatamente isso que está acontecendo. A gente tem aí novos episódios sobre essa novela Luiz Henrique. Eu quero falar sobre isso com você, Tricolor. Também eu vou falar aqui sobre o Cariocão e também sobre o mercado da bola. Mas antes de começar, eu queria me apresentar. Meu nome é Luiz Carlos, esse é o canal Vamos Tricolores. Eu queria te pedir um favor, Tricolor. Se você tem gostado dos meus vídeos, esse vídeo tem contribuído para você saber sobre informações sobre um ponto de vista diferente do que você vê em outros lugares, eu peço um favor para você, dê um like nesse vídeo, porque com isso o YouTube vai entender que esse vídeo tem uma relevância e ele vai poder recomendar esse vídeo para mais tricolores como eu, como você, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre todas essas informações. E a primeira coisa que eu quero atualizar você, tricolor, é sobre o Cariocão. Como eu falei no vídeo passado, a Ferres divulgou aí as datas e horários das 5 primeiras partidas do Cariocão. E eu falei sobre essas partidas, as partidas do Fluminense. Só que o que eu não trouxe aqui para você é que todas essas 5 primeiras partidas serão transmitidas em TV aberta. Pô, isso é muito legal, né? A gente vai poder acompanhar aí o Fluminense nessas 5 primeiras partidas sem se preocupar onde que a gente vai poder ter que assistir. Então eu vou passar aqui para você recapitular aqui essas 5 primeiras partidas e elas serão transmitidas pela rede Bandeirante. Então é só conectar lá na Bandeirante que essas partidas aí do Fluminense serão transmitidas, beleza? Então vamos lá para as primeiras partidas. A primeira partida vai ser Volta Redonda e Fluminense no dia 18 de janeiro, uma quinta-feira às 21 horas. A segunda partida é Fluminense e Portuguesa no dia 21 de janeiro, que será num domingo às 16 horas. A terceira partida é o Dax Rio e Fluminense, que será no dia 25 de janeiro, numa quinta-feira às 21h30. E a quarta partida, Fluminense e Nova Iguaçu, dia 28 de janeiro, que será num domingo às 18h30. E a quinta partida é Fluminense e Bangu, dia 1º de fevereiro, que é uma quinta-feira às 21h30. Então, vocês podem perceber aqui que todos os horários são horários que geralmente passam jogos, né, de futebol. Então, todos esses jogos serão transmitidos aí pela rede Bandeirante. Então, bem importante isso, sem preocupação nenhuma em pelo menos ver esses 5 primeiros jogos do Fluminense. Então vamos para a próxima notícia aí, a gente vai falar sobre o Fluminense e uma sondagem sobre um zagueiro aí do América Mineiro. Então, de acordo aí com um jornalista, o Fluminense fez uma sondagem pelo zagueiro Éder do América Mineiro. O jogador que já jogou com o Fernando Diniz no Atlético Paranaense, é de interesse do clube do Fluminense. No entanto, aí trata-se apenas de sondagens aí iniciais, superficiais, e o jogador também está na mira aí do Cuiabá e do Atlético Goianiense, sendo que esses dois clubes já estão em fase avançada de negociação e pode ser que o destino desse Éder, que é o zagueiro aí do América Mineiro, seja um desses dois clubes, ou Cuiabá ou Atlético Goianiense. Mas vamos acompanhar, porque o mercado da bola sempre muda. Então o Fluminense está com mais um interesse aí em um zagueiro para fazer parte do elenco do Fluminense em 2024. E pode ser que o Éder venha para o Fluminense, mas a princípio tem outros dois times que estão em fase avançada de negociação com o jogador. E o jogador aí lembrando, o jogador tem 28 anos e, como eu falei para vocês, já foi comandado pelo Fernando Diniz. Então, a próxima notícia aí, vamos falar sobre o William Bigode. Isso mesmo, como eu falei para você no vídeo passado, a gente atualizou aí você sobre a ida do Jorge pro Santos. E eu falei para você que também o destino do William Bigode poderia ser o Santos. E agora o Santos oficializou a ida do jogador lá para Vila Belmiro. Então, o jogador aí de 37 anos chega por empréstimo, isso mesmo, por empréstimo ao Santos. Está emprestado do Fluminense e vai disputar uma temporada. Então, assim, como eu tinha conversado já com você sobre isso, cara, o William Bigode, que falava, pô, o William Bigode é um cara de caráter, de honra. Cara, nessas horas que a gente vê realmente quem é quem, né? Então, como a gente já tinha conversado, o William Bigode tinha um contrato com o Fluminense até o final desse ano, mas ele tinha lá um dispositivo que ele poderia acionar de renovação automática com o clube. Então, foi exatamente isso que ele fez, ele renovou com o Fluminense nesse dispositivo de renovação automática
e o Fluminense agora vai ter que pagar partes do salário do jogador para ir jogar no Santos. Então assim, cara, isso aí é uma coisa para mim inconcebível. Eu fico muito chateado com isso, cara, porque o William Bigode se meteu naquela polêmica com o Gustavo Scarpa, de quando ele jogava ainda no Palmeiras. Então, assim, ele acabou sendo afastado, pediu para afastar. Ninguém sabe se ele pediu para afastar ou o Fluminense que afastou ele. E depois ele foi jogar no Atlético Paranaense. E agora o cara vai lá e aciona esse dispositivo de renovação automática para não perder aquele dinheirinho que ele ganha no Fluminense, que não é pouco, né? Então, nem está sendo mais aproveitado no Fluminense. Foi apresentado no Santos e o Fluminense vai ter que pagar parte do salário. Então, assim, esses contratos que o Fluminense tem feito, cara, pra mim tem que ser revisto, porque, pelo amor de Deus, cara, manter um jogador que não tem relevância nenhum no clube e que já sabia que não ia ter essa renovação, mas que acionou um dispositivo de renovação automática, pra mim é uma coisa muito frustrante, revoltante, e eu fico pensando, cadê o homem de caráter que é o William Bigode? Pelo amor de Deus, cara, o cara sabe que não tem mais chance de jogar no Fluminense, mas quer ficar ainda mamando nas tetas, então assim, é bem complicado, mas aí é isso, pessoal. O William Bigode anunciado no Santos, mas o Fluminense vai ter que pagar, sei lá, não foi divulgado qual o valor que o Fluminense vai ter que pagar do salário dele, mas provavelmente é metade do salário. Isso aqui é totalmente especulativo, ou talvez até mais, mas o que importa é isso. O Fluminense vai ter que continuar pagando o jogador até o final dessa temporada de 2024. Vamos para a próxima notícia e vamos falar aí sobre Moisés. Moisés, que, poxa, era o meu desejo ter o Moisés no Fluminense. Moisés, para mim, do meu ponto de vista, é um cara realmente de caráter. Quem se lembra aí do Moisés quando o Fluminense disputa contra o Fortaleza. O Nino estava disputando uma corrida com o Moisés ia ficar cara a cara no gol, porque o Nino sofreu uma contusão, o Moisés parou para o Nino ser atendido. Então, assim, cara, foi realmente um fair play mais bonito que eu já vi na minha vida. E o Fluminense fez sondagem pelo Moisés, só que o Moisés já foi anunciado pelo seu antigo time, que é o Fortaleza, e sem chance agora para o Fluminense trazer o Moisés. Então o Moisés, que estava aí jogando num clube mexicano, estava insatisfeito porque ele não estava sendo muito utilizado, e parece aí que o Fortaleza repatriou o jogador, e pelo visto aqui foi realmente uma compra, não foi um empréstimo. Então o Fortaleza aí fez a aquisição do jogador por um período de 1 ano e, né, acabou com as chances do Fluminense e as minhas expectativas, o meu sonho de ver o Moisés jogando no Fluminense. Então, essa negociação aí foi facilitada, é claro, por ele já ter aí um relacionamento bom com o clube da Fortaleza, e o Fluminense também estava preocupado aí com pensamentos aí no Mundial, então acho que acabou deixando isso meio que de lado. E, cara, a fila anda, né? Então o Moisés foi anunciado oficialmente no Fortaleza e agora já era o Moisés. Então vamos para outra informação. Vamos falar da venda do Gustavo Scarpa aí, que foi para o Atlético Mineiro. Então vamos falar isso porque eu já tinha comentado no vídeo passado que o Atlético Mineiro oficializou a ida do jogador lá pro clube. Só que o que eu deixei de falar é que como o Gustavo Scarpa, aquele Gustavo Scarpa que processou o Fluminense, porque disse que o Fluminense não estava pagando o salário dele, acabou indo para o Palmeiras, depois do Palmeiras ele foi vendido aí no ano retrasado, no ano passado, por Nottingham Forest. Ele foi para o Olympiacos, não conseguiu fazer um gol lá na Europa, não conseguiu fazer uma assistência, e acabou aí que Nottingham Forest quis negociar o jogador, e ele agora foi para o Atlético Mineiro, mas como ele foi revelado pelo Fluminense, o Fluminense tem um valor a receber para essa negociação. Então isso aí é muito legal. O Fluminense tem aí um valor a receber pelo fato de ter aquele mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, aproximadamente 3% do valor aí da venda, o Fluminense tem direito a receber. Esse valor equivale aí a R$800 mil. Então, cara, muito legal isso. O Fluminense vai receber uma grana pelo traidor Gustavo Scarpa, que a gente perdeu o jogador sem ganhar nada. O Fluminense foi lá, ensinou tudo pro jogador, o jogador saiu do Fluminense e o Fluminense não ganhou nada, e pelo menos nesses mecanismos de solidariedade o Fluminense tem direito, e o Fluminense vai receber agora R$800 mil pelo jogador. Então, ótima notícia isso, mais um dinheiro aí pros cofres do Fluminense. Então, a próxima atualização a gente vai falar sobre nosso querido Luiz Henrique. Isso mesmo, pessoal, a novela continua. A novela Luiz Henrique continua e o Fluminense agora
dobrou a proposta pelo Luiz Henrique. Então a proposta inicial era de 2,7 milhões que o Fluminense tinha feito por empréstimo, para ter por empréstimo o jogador por uma temporada. Então agora o Fluminense dobrou essa proposta e está oferecendo 5,4 milhões aí por Real Betis para ter o jogador de novo. E cara, tá ganhando dramaticidade isso, porque outros clubes aí têm interesse também no jogador, como o Palmeiras e o Cruzeiro e o Corinthians também, além do Flamengo, né, que está nessa disputa. Mas informações aí do GE, do Globo Esporte, dizem aí que somente o Fluminense enviou uma proposta, oficializou essa proposta pelo Luiz Henrique junto ao Real Betis. Então o Flamengo, que a gente havia trago aqui, que o Flamengo tinha um valor 4 vezes acima do valor de proposta do Fluminense, o time da Lagoa nem oficializou essa proposta. Então assim, somente o Fluminense tá com essa proposta oficial nas mãos aí do Real Betis. Mas informações aí do GE dizem que o Luiz Henrique tem 2 empresários, sendo que os 2 empresários têm divergência de opiniões quanto aí a carreira do jogador, sendo que o primeiro é o empresário que revelou, que encontrou o jogador. Então esse primeiro empresário, ele parece que ele tem o desejo que o Luiz Henrique venha para o Fluminense, volte para o Brasil, sendo que o outro empresário é o empresário que encaminhou as negociações aí do jogador para a Europa, e esse outro empresário parece que quer que o Luiz Henrique fique na Europa. Então tá tendo essa divergência e ninguém sabe para onde vai chegar, né? Então a notícia é essa: o Fluminense tem interesse aí, tem interesse no Luiz Henrique, oficializou esse interesse, sendo que outros times ainda não oficializou. Esses 3 últimos times, Cruzeiro, Corinthians e o Palmeiras, ficou assustado aí com essa questão do leilão pelo Luiz Henrique e meio que se distanciaram da proposta. E notícia diz aí que o Flamengo avalia a possibilidade de fazer a compra do jogador Luiz Henrique. Se o Flamengo realmente fizer a compra, então não vai ter pro Fluminense. O Fluminense não tem dinheiro para fazer compra e pagar 71 milhões aí, que é a proposta mínima que o Real Betis aceita para ter o Luiz Henrique. Então, se isso acontecer, se realmente o Flamengo fizer a proposta de compra do jogador, não tem outra opção que o Fluminense possa fazer a não ser aceitar e ver mais um jogador do Fluminense, revelado do Fluminense, jogar no Clube da Lagoa. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Então, assim, se eu trouxe alguma informação relevante para você, eu peço que você considere dar o like nesse vídeo. E também, se você achar que eu trago conteúdos importantes, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para a gente chegar cada vez mais tricolores como eu, como você, beleza? Vamos, tricolores!